E aí, minha gente, certo com vocês? Quinta-feira todo mundo tá ligado que é dia de ideia dura. Falei que a gente ia falar de candomblé, mas a vida não para e ela se sobrepõe, às vezes, a alguns planejamentos que nós fazemos. Mas prometo a vocês que ali na frente, logo ali na frente, a gente vai voltar falando desse assunto. Mas eu não tinha como passar batido sobre dois eventos que aconteceram essa semana que me fizeram ter uma reflexão, que eu começo essa semana, termino na semana que vem com outros pontos. Falando sobre comunicação, sobre mídia de massa, sobre a classe política e como essas coisas podem e são manipuladas diversas vezes. Vocês viram aí, né? Um cara preto que, infelizmente ou felizmente, vai depender do ponto de vista, não conseguiu ter êxito na sua tentativa de ser assassinado por uma pessoa branca. O episódio em si serve para ilustrar, porque queiram vocês ou não, pasmem, toda vez que eu falo aqui sobre branquitude, sobre pacto da branquitude, sobre privilégio branco, algumas pessoas que às vezes começam a me seguir, deixam de seguir quando eu falo isso, ainda me perguntam sobre o que é privilégio branco. Se alguém ainda tinha, ou ainda tem, ou tem a pachorra de entrar nesse espaço aqui e tentar questionar o que é privilégio branco, basta ver o que aconteceu. Uma pessoa preta foi agredida, tentou ser assassinada, e ela foi presa em flagrante e jogada no fundo de um camburão da polícia, enquanto o possível homicida, uma pessoa branca, saiu de boinha sentado no fundo da viatura. Se vocês não entendiam, não entenderam ou não querem entender o que é privilégio branco, sejam bem-vindos. É sobre isso. Também nessa semana a gente está tendo toda uma comoção aí, que estão tentando fazer como se fosse uma comoção mundial, como se Israel fosse o centro do planeta, ainda é, né? Para esse bando dessa crentalha malucada do Brasil aí, neopentecostal psicótica, que está achando que eles são o povo escolhido e que Israel não foi prometido ao povo de Abraão, foi prometido a eles, por conta da comparação que Lula fez entre o massacre que está acontecendo na faixa de Gaza e o Holocausto, né, a solução final acontecida na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Lógico que a questão do Holocausto ainda promove muita comoção e tem que promover. A gente está falando de aproximadamente 6 milhões de pessoas assassinadas pela máquina nazista. Mas deixa eu trazer um dadinho para vocês. Essa comoção mundial, e ela está fundamentada porque a diáspora judaica, ela é uma parte dela, significativa parte dela, detentora, né, dos maiores conglomerados de mídia do planeta, bem como algumas das maiores instituições financeiras do planeta. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente ouve músicas, vê seriados, séries, filmes, livros, documentários falando sobre o que aconteceu, né, durante a Alemanha nazista. Lemos isso nos livros de história, por piores que eles possam ser. Mas aí eu pergunto a vocês já ouviram falar em Leopoldo da Bélgica? Leopoldo II? Esse cara, no século XIX, promoveu, né, foi dele a ideia da partilha do continente africano. Dividiu, né, reestabeleceu um mapa a partir dos seus critérios próprios e foi dividindo os pedacinhos. Este infeliz da costela oca jamais colocou os pés no continente africano. No entanto, ele exerceu com mão de ferro exploração não apenas dos recursos naturais da região do Congo, a gente está falando de muita coisa, de muito recurso, de minério, enfim, muita coisa, mas também a exploração massiva das populações locais de maneira extremamente violenta. Aí, nossa, poxa, vamos nos comover com a situação dos judeus. 6 milhões de pessoas aproximadamente foram assassinadas. Segundo censos, e aí a gente está falando de números aproximados, num primeiro momento, dava conta aproximadamente de entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas assassinadas na região do Congo. Adam Rothschild, que escreveu O Fantasma do Rei Leopoldo, vou mostrar para vocês daqui a pouco, fala em aproximadamente 10 milhões de pessoas assassinadas na região do Congo durante o exercício do poder da Bélgica naquela região. Entre outras coisas, entre as tantas formas violentas que esse cara usava para exercer poder, foi a partir da governança dele que se estabeleceu a coisa de arrancar as mãos dos trabalhadores que não batessem as cotas. Em um determinado momento, os caras que estavam lá, os capatazes, né,
eles começaram a arrancar as mãos das pessoas indiscriminadamente para poder receber, né, no caso de não se bater as cotas. Então virou meio que uma espécie de esporte macabro. Né? Eu vou deixar algumas imagens aqui, porque é preciso que a gente comece a se comover. E quando eu falo a gente, eu falo o povo preto, nós, o povo preto, nos preocuparmos com aquilo que nos diz respeito, né? Porque enquanto está todo mundo comovido, quando qualquer pessoa branca, em qualquer lugar do mundo, e os judeus são brancos, a despeito dessa história que o povo adora, esse mimimi aí, essa conversa fiada, porque Jesus era preto. Não, irmão, Jesus nasceu na região da Palestina, se era descendente da galera lá da região do Iraque. Podia não ser branco, louro, do olho azul. Mas preto ele não era, cada um no seu cada qual, bora parar de maluquice. A gente tem as nossas próprias questões, as próprias religiões, nossos próprios, inclusive mártires, se é que isso é uma coisa boa. Então, 10 milhões de pessoas assassinadas. Mas sabe quem é que o povo chama de monstro? Adolf Hitler. Crianças pretas ao redor do mundo descobrem a história, ouvem da história de Adolf Hitler, mas não sabem quem é Leopoldo II, não sabem o que é Leopoldo da Bélgica. Isso é para a gente pensar sobre qual é o nosso lugar no mundo. Vou deixar aqui como recomendação o livro. Infelizmente, a maioria de vocês não vai ter acesso. Esse livro é hoje raro e caríssimo. Eu fiz uma pesquisa ontem, está em média 520, 560 reais. Um livro que quando foi publicado era 30 conto, o preço de capa. Mas existem possibilidades. Existe uma série sobre esse livro, um documentário, na verdade, o Fantasma de Rei Leopoldo, que está na Amazon. E eu sugiro para todo mundo, a galera preta, passe os olhos, vai entender como é que essas coisas acontecem, como a gente é alienado, como a gente é retirado da história, como não há comoção. Né? A galera do afropessimismo fala sobre isso. Né? Existe a humanidade e o povo preto, nós não fazemos parte da humanidade. Porque a humanidade não se comove quando a violência chega até nós, quando nossos corpos são violados. Né? Basta a gente olhar como os noticiários lidam com o extermínio do povo preto. 20 minutos depois, às vezes nem isso, onde um homem preto, um jovem preto é assassinado, num primeiro momento pode ter aquela comoção, 3 minutos depois está alguém perguntando o que será que ele fez para ter sido assassinado. Provavelmente ele tinha algum envolvimento com o negócio. Quem nunca ouviu isso, né, parafraseando uma parada dos crentes, que atira a primeira pedra. É isso, sobre isso, bora pensar real e oficial qual é o nosso lugar no mundo. Semana que vem eu vou trazer outras 2 histórias importantes, mas essas 2 positivadas para a gente compreender um pouquinho mais qual é o nosso lugar no mundo. E na próxima semana, daqui a 15 dias, eu volto para bater aquele papo hardcore com vocês sobre candomblé e as nossas questões. É isso, sobre isso, todo mundo tá ligado, quinta-feira é dia de Deadura.